Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de teatro, vamos falar de ópera, vamos falar de cinema, vamos falar até de cultura afro. E os nossos convidados são Del Garcês, que é ator, professor de teatro, e ele vai nos contar tudo sobre a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que encerrou carreira ontem aqui no Rio, mas já temos um espetáculo programado. É isso, Del? É isso aí, dia 1º agora de dezembro, às 18 horas, em Vila Isabel, no Clube dos Previdenciários. Estaremos lá, que fica na Rua Manuel de Abreu, número 300. E um teatro grande o suficiente? Teatro grande e aberto a todos. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, de forma a todos terem acesso à peça. Então, todos lá. A gente refala sobre isso daqui a pouquinho. Estamos com Nirel Cavalcante, nosso querido professor, historiador, arquiteto, etc., alagoano. É engraçado, professor. O senhor é alagoano e arquiteto, mas, na verdade, o senhor é o melhor historiador do Rio de Janeiro. E ele vem nos falar sobre a pesquisa que ele está fazendo para o próximo livro, que é Os Africanos, Seus Descendentes e Sua Inserção na Sociedade Carioca Fluminense. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. E essa oportunidade com esses 4 membros, né, eu fazendo, e com o Luiz Gama, que é objeto do meu trabalho. Eu li bastante o Luiz Gama. Que bacana. Então vai ser ótimo. É um dia magnífico. Estamos com o Bruno Barros. Ei, Bruno, Vera, então. Boa tarde a todo mundo. Para ficar melhor ainda, quem está em casa tem que participar, né não? É claro. Olha aí, então hashtag sem censura, você já sabe. Mandou mensagem que eu passo para os nossos convidados, é facinho, velho. Maravilha. Del, olha só, por que as pessoas conhecem tão pouco o Luiz Gama? A história oficial não nos contou ao longo desses anos todos, né? Infelizmente, né, um herói tão importante ficou assim nesse obscurantismo, nessa escuridão incrível, né? A história desse herói, infelizmente, não é contada, né? Falam de Zumbi, falam de outros abolicionistas, mas o Luiz Gama foi retirado porque acredito que seja o preconceito, que seja a exclusão, né? É mais um, né? Vítima Mais de um. alguma coisa assim. A ideia do texto foi sua? A ideia do texto foi minha, mas assim, a partir de uma provocação do doutor Humberto Adame, que é meu amigo. Ele vai aparecer segunda-feira no programa, a gente vai fazer um programa especial. Ele é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E falando com ele ano retrasado, há 2 anos atrás, sobre injustiça social, crise e tal, ele falou: Del, por que você não escreve uma peça e protagoniza uma peça sobre o Luiz Gama, escreve até fisicamente, você parece com ele, é verdade. Aí coloca uma barba, a princípio eu botei uma barba minha mesmo, agora uso uma barba postiça, e aí surgiu assim. Aí foi em São Paulo, eu vim para o Rio, quando chegou aqui no Rio eu formatei e pesquisei tudo sobre ele. O livro que serviu de referência maior foi o livro Com a Palavra Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira. Ela doutorou-se na Sorbonne, né? E a tese dela foi Luiz Gama, doutora em Luiz Gama. E aí pronto, não parei mais, chamei a atriz Nívia Ellen, o diretor Ricardo Torres para dirigir. A atriz Nívia Ellen, quando ela não pode, a Soraya Arnone assume o papel. E a gente tem feito há 2 anos. Como é que você armou o espetáculo? Então, como tinha que ser assim, uma coisa assim, de emergência, porque naquele momento o Humberto Adame sugeriu que a gente fizesse uma leitura, digamos, para apresentar dali a 15 dias na OAB Federal. Fizemos uma leitura dramatizada. O que eu fiz? Coloquei uma narradora. E essa narradora, a atriz, faz a mãe, ao mesmo tempo ela é a musa inspiradora do Luiz Gama, e em alguns momentos, vários momentos na verdade, nós dois declamamos poemas, poesias do Luiz Gama. E assim ela narra a história e eu o tempo inteiro vivo, como você assistiu, né? Que eu agradeço muito a sua presença. Nós adoramos ontem, nós adoramos. Bom. A equipe do programa que foi, adorou. Ficou muito feliz de ter ido. Então, e aí ela narra, e ela ao mesmo tempo é escrava, é mãe, aliás, escrava não, um escravo que eu coloquei na peça, e eu o tempo inteiro vivo o Luiz Gama, incorporo ele. Ficou esse formato assim. É como o nosso diretor, o Ricardo Torres, ele disse, não é exatamente uma peça de teatro, é uma biografia dramatizada. Você tem razão, não é uma apresentação de quem é Luiz Gama, de quem foi Luiz Gama e da importância dele. Exatamente. Mas é uma excelente introdução a Luiz Gama, porque como ninguém conhece, e é tão aventureira
a vida dele que dá gosto de contar, né? Dá gosto, dá gosto. Conta rapidamente, assim, em 3 palavras, a vida do Luiz Gama. Luiz Gama foi escravo, nascido livre, vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, vai para São Paulo e lá ele aprende, aos 17 anos, aprende a ler e escrever, e um exímio, um cara muito inteligente, começa a devorar tudo sobre leis, direito, e obter uma licença especial para advogar, rábula, e assim, com essa licença, ele prova nos tribunais ter nascido livre e liberta para mais de 500 escravos gratuitamente. E só recentemente, há 2 anos atrás, através da OAB, ele é reconhecido oficialmente como advogado. Isso aqui é bacana, que depois de um século ele consegue ser reconhecido como advogado, quando durante a vida dele profissional ele foi recusado o direito dele de ser advogado, não é isso? Exatamente. Na escola ele foi proibido de frequentar, por puro preconceito, na faculdade de Direito ele foi proibido. Ele assistiu algumas aulas como ouvinte. Olha que louco. Olha só, você está em cartaz então agora, repete o negócio do Teatro Pois é, nós estávamos em cartaz até ontem, simbolicamente no Centro Cultural Justiça Federal, naquela casa onde na época dele ele foi proibido de pisar ali e simbolicamente Del Garcês e toda a equipe, Nívia Hélia, Soraya, Ricardo, todos nós entramos na casa onde ele foi proibido de entrar. Ficamos até ontem em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, que eu já soube através deles que foi a maior bilheteria do ano no Centro Cultural de teatro, apesar de ser quarta e quinta somente, não era horário nobre, foi sim, em 3 semanas, a maior bilheteria. Mostra o interesse das pessoas, né? Ao interesse. A palavra que a gente ouve mais das pessoas que assistem é assim, é um espetáculo necessário de ser visto. Tá? Porque no Brasil hoje, onde carecemos de verdadeiros heróis, Luiz Gama, um verdadeiro herói, vem à luz através desse trabalho. Ele morre com que idade? Ele morre novo, Ele morre com 52 anos de idade. De quê? De diabetes. É complicado, né? É complicado. E ele morre pobre. Morre pobre. Ah, não, tem coisa mais linda que é o enterro dele. Quanto é o enterro dele? Então, o enterro dele foi acompanhado por milhares de pessoas, numa São Paulo ainda pequena, uma população de 80% a 90%. Foi no velório dele e havia 1000 discursos, e um dos discursos foi do Raul Pompeia, que era um grande amigo dele, enaltecendo, fazendo uma verdadeira apologia e agradecendo a existência do próprio Luiz Gama ali presente. Vocês dão um dado na peça que eu não sabia, que São Paulo nessa época tinha 40 mil habitantes. Exatamente, 40 mil habitantes. O Rio de Janeiro nessa época tinha 400 mil. Tudo que a gente tiver errado, você corrige, tá, Mira? E que 3 mil pessoas compareceram ao enterro e acompanharam o caixão por São Paulo inteira, todo mundo chorando. Foi o enterro mais bonito da história da cidade de São Paulo. Exatamente, as pessoas ficavam nas varandas jogando flores e chorando. Amigos e inimigos dele também. Escravocratas acompanharam o velório, o cortejo do Luiz Gama. É emocionante, um verdadeiro herói. Abnegado, assim, dava tudo que ele ganhava, ele dava para os outros. Morreu pobre, muito pobre, como eu acabo falando na peça. E o que é pior, ele morre em 82, 6 anos antes... Antes da abolição. E também 8 anos antes da República, que a República e a abolição eram os 2 ideais dele. Mas valeu a pena, porque a abolição aconteceu não somente com a assinatura da Princesa Isabel. Houve todo um movimento abolicionista. Isso que é interessante, né? Do Luiz Gama. Ele representar o movimento abolicionista no Brasil. Houve todo esse movimento todo para chegar àquele ponto da assinatura da Lei Áurea, né? Haja vista as guerras, as revoluções, a revolta dos Malês na Bahia e tantos outros movimentos abolicionistas, né? Agora, ano que vem, vocês voltam para o teatro? Pois é, a gente volta no Teatro Café Pequeno, no Leblon, em abril, e nós vamos voltar, com certeza, já soubemos recente, e agora, de ontem para hoje, que a gente vai retornar ao Centro Cultural Justiça Federal. Eu vou fazer agora, domingo, dia 19, no evento que vai ter da GPMS, um trecho do Luiz Gama no Teatro Municipal. Eu vou entrar pela plateia. O que será GPMS? Eu anotei aqui. Eu sabia que você não sabia. Eu anotei, sim. Eu sabia. Deixa eu botar o óculos. Enfim, a gente pode pedir para a produção.
GPMS, não estou achando aqui. Não, depois a gente Enfim, depois eu pergunta vejo pra aqui. produção, a Ó, gente vê. Grupo Palco dos Sonhos. É uma legal. agência de publicidade de negros GPDS. que está comemorando aí 30 ou 25 a 30 anos e vai ter essa grande homenagem lá e me chamaram para abrir esse evento. Bacana. Eu vou entrar pela plateia do Municipal, é assim uma coisa emocionante da minha vida, porque é uma missão falar de Luiz Gama e da minha vida porque eu dedico a minha vida à arte de atuar. É uma realização muito grande isso. Parabéns, Theo. Muito bom. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno para saber se a gente tem algum comentário, alguma pergunta. Temos? Olha aí, Vera, separei dois aqui. Dos Tá. Anjos Cipriano. Ela disse que assistiu o Del Garcês emprestando a voz ao corpo do advogado Luiz Gama. E ela disse que todos nós, negros, tivemos um antepassado liberto por Luiz Gama. E aí tem uma pergunta da Vanessa Mendes, que ela quer saber que durante as pesquisas, quais foram as surpresas que você, como ator e pesquisador, no caso, teve sobre a vida do Luiz Gama? A surpresa maior, assim, foi ele ter sido vendido pelo próprio pai, porque ele nasceu livre, né? E o pai, para quitar uma dívida de jogo, o vende. Isso é um terror, isso é cruel demais. Isso é, assim, o maior conflito dele inicial. E esse foi. Uma coisa. Agradeço Maravilha. a Dos Anjos aí, a pergunta da Vanessa também. Dos Anjos acompanha a gente no espetáculo há um bom tempo. Maravilha. Para mostrar os maiores defensores do abolicionismo. Aí deram o título de quilombola. Você tem um quilombo na sua casa. Então você tem o quilombo do sogro do Zé do Patrocínio, você tem o quilombo do João Clape, você tem o quilombo do Leblon. Então não era quilombo, foi um título criado. Um pouco assim, a sua casa é um quilombo, ou seja, na sua casa É o maior é o título. lugar Você de é tão liberdade. envolvido Quer com... dizer, até o Rui Barbosa, com aquela linda casa cor-de-rosa, era um quilombo. Sim. A la limite, né? Isso. Porque ele não recebeu esse título, não. Mas o Rui Não, eu sei, Barbosa mas sei tem um artigo que eu vou colocar como anexo do livro, que é um primor sobre o quilombola. Ele diz, o direito à liberdade é um direito sagrado do ser humano. Então nós não podemos dizer que um escravo que fugiu das condições as piores possíveis, que ele cometeu um crime. Ele não cometeu crime. Ele fez aquilo que é fundamental do ser humano, é a busca da liberdade. Ah, então, senhor, desculpa, eu vou pedir passar a palavra para ele, porque ele vai dizer uma frase do Luiz Gama, que é a frase mais bonita do Luiz Gama a vida inteira. A mãe do Luiz Gama Quero morreu falar. no Rio de Janeiro. Tem tantas frases Não, você vai saber qual bombásticas é. dele, Viu? que é incrível. Você vai saber qual é. É aquele... Eu não vou, O escravo não que mata vou- o senhor? Exatamente. É, Pode falar aí. exatamente. Vou falar. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. E é isso. Isso é uma linda É o frase. Rui Barbosa. Parece que foi a um mãe escândalo. do Luiz Gama morreu no Rio de Janeiro. Por isso que eu tenho Um carinho uma especial. procura a história do Luiz Gama. E é meio mito isso, né? Meio lenda, né? Porque... Não, até ele conforme a escreveu, Lígia tem a Ferreira, carta dele, pô. Na carta do Rui Barbosa? Não, da na carta do Luiz Gama. Do Luiz Gama. Existe uma lenda aí, inclusive a doutora Lígia Ferreira, em pesquisas dela, através das pesquisas dela, ela diz que o destino da Luísa Marinha, mãe do Luiz Gama, não é certo, não se sabe ao certo. E, inclusive tem uma carta do próprio Luiz Gama que ele diz: eu a procurei por diversas vezes na corte do Rio de Janeiro sem que a pudesse encontrar. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Então, Mas na carta ele diz que um ex-escravo conheceu ela e disse onde é que estava. Ele foi, mas E achou. ela Já ela tinha deve ter sumido, morrido. eles teriam sido presos, Ela o foi grupo presa, dela, e Aqui. teriam sumido. Mas o senhor falou uma coisa interessante, né, com relação aí, que o Rui Barbosa fala que a liberdade é um direito sagrado, ao contrário do que dizia a Igreja Católica. Isso. Dizia que a escravidão, ao ser escravizado, o negro estava obtendo um destino sagrado. Olha que Exatamente. a própria A Igreja gente Católica... diz besteira até hoje, né? Pois é, a Igreja Católica fazia leilões de escravos, né? Ah, sim, Agora, estava o muito- interessante
é que na lei do ventre livre, o bispo do Rio de Janeiro mandou uma bula para todas as... maravilhosa, pô, que todo cristão tem que defender a lei do ventre livre. Eles começam a mudar. Negócio, eles começam a seguir conforme o vento vai mudando. Exatamente. Né? Bom, podemos terminar o programa? Tem 3 perguntas de serviço ótimo. Aqui, rapidinho. O Tomé Araújo, ele pergunta para o Del se já tem previsão de uma nova temporada aqui no Rio. Exato. Você já respondeu, mas... Não, mas responde já de falei, novo. a gente vai ter uma temporada no Café Pequeno, em abril, e já existe aí, firmado isso para 2018, no Centro Cultural da Justiça Federal. E no dia 1º estaremos fazendo a peça no Clube dos Previdenciários, lá em Vila Isabel. É engraçado, né? Repete o negócio de Vila Isabel, onde fica o teatro. Fica na rua Professor Manuel de Abreu, número 300. Isso Vila mesmo. Isabel. Eu adoro o Del, porque, como vocês sabem, o Del é o nosso único ator presente. Ele falou para a câmera com maior naturalidade, né? Profissional é bom. E com aquela dicção. Porque ele faz uma peça. Quando eu pedi para ele fazer, ele incorporou o Luiz Gama e deu o recado. Muito bom. E também, assim, essa questão aí da escravidão, ela é temática, né? É uma coisa temática, como o Ricardo Torres, o diretor, falou para mim. Eu já fiz escravos em novela, um escravo submisso, subalterno, que era o Mucamo Paulo na novela Estica da Silva, em 1996, na Manchete, e recentemente, há uns poucos anos atrás, eu fiz o escravo André, que era um revolucionário, era uma espécie de zumbi dos Palmares, era um Luiz Gama. Só que Luiz Gama usou a palavra, usou a escrita, usou o tribunal como instrumento para se defender e defender os irmãos. Muito bom. Então tá, maravilha. Agradecer a vocês muito. Sexta-feira, um ótimo dia, cheio de programas quando a gente sair daqui. Legal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.